Então, nesse segundo aqui, a gente vai estar conversando sobre uma ferramenta muito poderosa, que é o limite na forma polar. Por que é tão poderosa assim? Porque de cara eu já tenho 3 vantagens muito grandes. Eu consigo enxergar com muita facilidade se o limite existe, eu consigo enxergar também com facilidade se tem uma função limitada e posso aplicar o teorema de L'Hopital. Então, assim, é uma receita muito bacana. Para quem não lembra do teorema de L'Hopital, ele diz basicamente o seguinte: que tendo uma função de uma variável e o limite tendendo a x0 e sendo igual a L, o limite da sua derivada também vai ser igual a L. E para os casos de eu ter uma função quociente, eu vou aplicar a derivada em cima e a derivada embaixo, separadamente. Bacana? Não precisa aplicar a regra de derivação para quocientes. Não precisa. É muito mais simples do que isso. Deriva em cima, deriva embaixo, e o limite de x tendendo a x0 vai continuar valendo aquele primeiro valor que ela valia antes de ser derivada. Posso derivar de novo? Pode. O limite continua valendo L e o limite continua valendo U. Bacana? E eu vou poder usar isso agora na transformação para a forma polar. Bom, vamos lá. Eu tinha visto que o limite na forma cartesiana a gente escreve dessa maneira, para a função de 2 variáveis. E eu quero transformar esse limite para a forma polar. Não é isso que eu quero? Quando eu transformar para a forma polar, vai ficar da seguinte maneira: limite de R tendendo a 0 pela direita, substituo par xy por R, tendendo pela direita. Vai ser igual à função. No lugar de x, vai entrar x0 mais R cosseno θ. E no lugar de y, vai entrar y0 mais y seno θ. E isso vai ser igual a L. Bom, para quem não assistiu os vídeos, não se lembra, enfim, eu faço a transformação de coordenadas cartesianas para coordenadas polares dessa maneira, né? Então, isso justifica o R cosseno e o Y seno. Na verdade, aqui está errado, foi até bom reler. Não é Y seno, é R seno θ. E esse x0 e esse y0, eles estão entrando aqui por translação de eixo. Mas se você não sabe o que é translação de eixo, também não é importante. O importante é que você entenda essa relação aqui. Bacana? Agora, esse limite, ele só vai existir se a sua resposta não depender de θ. Tudo bem? Então aqui é a nossa grande forma de descobrir se uma função existe ou não. Se você calculou esse limite aqui na forma polar e no final viu que a resposta depende de θ, é porque o limite não existe. Tudo bem? Então isso facilita muito, porque você não vai precisar ficar recorrendo sempre à regra dos 2 caminhos, né? Que às vezes parece ser um pouco trabalhosa. E para quem não percebeu, aqui foi uma imagem subliminar de uma carinha comemorando a sua aprovação em cálculo 2. Tá bom? Seguindo, então vamos aqui para um exemplo que vai esclarecer um pouquinho mais e eu acho que vai convencer vocês de que esse é um método bacana. Bom, o exemplo é o seguinte: na forma cartesiana, eu te dei esse limite aqui, xy tendendo a 0, aqui eu tenho y ao quadrado, mais y terceira, sobre y terceira, mais y segunda. Bom, eu vou transformar esse limite aqui para a forma polar. Porque de cara eu não sei nem se o limite existe, se ele dá 0, eu não sei. Você pode ficar tentando a regra dos 2 caminhos para descobrir se o limite não existe. Mas ele está com cara de que ele existe. Eu acho que esse não é um caminho bacana. Você também pode ficar procurando se é uma função limitada. Quer dizer, o produto de uma função limitada por outra que vai a 0. Mas também não me parece ser. Então a melhor alternativa para você deve ser
o cálculo por polar. Ah, mas eu quero aplicar o limite direto, 0, 0. Então você vai ter indeterminação 0 sobre 0. Também não é uma boa saída. Então vou tentar tirar a indeterminação. Boa sorte. Eu, por exemplo, não consigo visualizar. Então vamos pela forma polar, que é o objetivo desse nosso encontro aqui. Só relembrando, a gente faz assim. Acontece que x0 e y0, nesse caso aqui, ambos estão valendo 0, né? Então eu vou substituir só por esses dois valores. Então vamos lá. Transformando o limite para a forma polar. R tendendo a 0 pela direita. No lugar do x vai entrar o R cosseno. Tem um quadrado ali, né? Então já vou colocar aqui. R seno θ ao quadrado. Mais R ao cubo. Cosseno ao cubo θ. E aqui eu vou ter R ao quadrado, seno ao quadrado, mais R seno ao quadrado. Primeira coisa que eu posso fazer aqui, tirar esse R ao quadrado e esse R ao quadrado de evidência. Não posso? Posso. Então é isso que eu vou fazer. Vai ficar seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Pronto, a fundamental trigonometria, não é isso? Que dá 1. Então já vou colocar aqui. 1 mais R ao cubo cosseno ao cubo de θ. Aqui eu vou tirar R ao quadrado de evidência. Opa, também vai dar seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que dá 1. No final das contas vai ficar R ao quadrado vezes 1. Tá vendo? Ajuda demais, mas vamos continuar. Limite de R tendendo a 0 pela direita. Vou tirar o R ao quadrado de evidência. Só para poder cortar com o de baixo. Vai ficar 1 mais... Tá, R ao cubo ali, R cosseno θ sobre R ao quadrado. Cortei. A gente sabe que o limite da soma é a soma dos limites, né? Então vamos dividir esse limite aqui em 2. Limite de R tendendo a 0, mais limite de R cosseno θ, R está tendendo para 0. Enfim. O limite de 1 é quanto? É 1. E aqui? Agora aqui eu posso aplicar o limite. Não tem determinação, não tem problema nenhum. Então vai ficar 0 vezes cosseno, que vai para 0. Então eu vou ter 1 mais 0. Esse limite aqui vale 1. Muito bacana. De quebra eu vi que o limite existe porque a sua resposta não fica em função de θ. Quer dizer, não depende de θ. Então o limite... ele existe. Então aquela primeira vantagem que a gente apresentou lá no início, a gente já usou aqui. Bacana? Bom, outro exemplo para a gente explorar mais uma vantagem desse método. Bom, eu vou dar esse limite aqui. Limite cartesiana, seno de xy sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Bom, vamos transformar na forma polar? Vamos. Então vai ficar limite de R na 0 pela direita. No lugar do x vai entrar x0 mais R cosseno θ. x0 está valendo 0, não está? Melhor ainda. Então vai ficar seno de R cosseno θ, que multiplica R seno θ do y daqui, não é isso? Sobre R ao quadrado cosseno ao quadrado mais R ao quadrado seno ao quadrado. Isso aqui é igual. Nossa, de novo a relação da fundamental trigonometria. Isso vai acontecer muitas vezes, o que é muito interessante para a gente. Vamos continuar. Vou tirar esse R vezes quadrado. Então vai ficar limite 0, seno R ao quadrado, seno de θ, cosseno de θ, sobre R ao quadrado, tirem evidência, vai ficar seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que dá 1. Posso aplicar o limite? Vamos ver. Se eu aplicar o limite aqui em cima, vai ficar R valendo 0, que multiplica tudo isso, dá 0. Seno de 0 dá quanto? Seno de 0 dá 0.
E aqui, 0 ao quadrado dá 0. Eu vou ter determinação 0 sobre 0. Então não posso aplicar o limite. E agora o que eu faço? Aí entra o benefício número 3 de usar equações polares. Eu posso aplicar a regra de L'Hopital. O que diz a regra de L'Hopital? Deriva em cima e deriva embaixo. E o limite vai ser o mesmo limite da função que você tinha primeiro. Então vamos fazer isso. Vamos derivar em cima. Vai ficar o limite. Vou ter que usar a regra da cadeia, né? Porque aqui eu tenho uma função dentro da outra, basicamente. Então, é a derivada do que está fora vezes a derivada do que está dentro. Derivada do que está fora é seno. Derivada de seno, cosseno. E repete o que está dentro. Seno de θ, seno de θ. Vezes a derivada do que está fora. Eu estou derivando em relação a R. Então, seno e esse cosseno aqui são constantes. Então, eles não mudam nada, eles só acompanham. Então, eu vou derivar abaixo 2, 2 menos 1, 1. Então, vai ficar 2R vezes seno de θ, cosseno de θ. Sobre. Derivar embaixo. Abaixo 2, diminui 1 ali em cima. 2 vezes R. Ótimo. Pude cortar. Então, isso aqui ficou como? Limite de R tendendo a R0 de cosseno R ao quadrado, cosseno ao quadrado, seno ao quadrado, vezes seno de θ, vezes cosseno de θ. Tem determinação? Não tem. Posso aplicar o limite? Então pode. Substitua aqui do lugar de R o 0, vai ficar cosseno de 0. Se seno de 0 vale 0, cosseno de 0 vale 1. Então, minha resposta ficou 1 vezes seno de θ vezes cosseno de θ. Portanto, o limite não existe. Eu sou doido para escrever se é do lado errado. O limite não existe. Por que o limite não existe? Porque a sua resposta ficou em função de θ. Entendeu aquilo que eu estava dizendo? Mas, ora, Danilo, por que o limite não existe? Porque ficou em função de θ. Θ é um ângulo. Então, ele pode assumir aqui N valores. E a gente sabe que quando um limite ele diverge em caminhos diferentes, esse limite não existe. Então, é exatamente o que está acontecendo aqui. Ficou em função de θ, o limite não existe. Tudo bem? Então, a resposta para esse problema é essa daqui. Eu não gostei de tirar limite na forma polar. Então, você pode se aventurar aí tentando os dois caminhos. Pode não ser nem tão difícil, mas eu gosto de trabalhar assim. Bom, seguindo. Daí esse nosso exemplo fica. O limite de x, y tendendo a 0, 0 dessa função cosseno de x ao cubo menos y ao cubo sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. O limite ele traz muitas notícias ruins, né? Mas a boa é que a gente pode fazer quase qualquer coisa com ele. De modo que eu posso pegar esse limite aqui que está fora e jogar para dentro. Então fica cosseno limite de x e y tendendo a 0 da função que está dentro. Então agora eu já vou reescrever esse limite aqui como sendo na forma polar. Então vai ficar o limite de R tendendo a 0 pela direita de quem? O x dá lugar a x0 mais R cosseno θ. Só que como x0 está valendo 0, vai acabar ficando R ao cubo, cosseno ao cubo. A mesma coisa vai acontecer aqui com seno. Seria, com y, seria x0 mais R seno θ. Como x0 está valendo 0, vai ficar R ao cubo, seno de θ, também ao cubo. E aqui embaixo, o mesmo raciocínio. Vou tirar os R's em evidência. Vai ficar R ao cubo, cosseno ao cubo de θ, menos seno ao cubo de θ, sobre R ao cubo.
Quando eu tirar aqui em evidência, r ao quadrado, quando eu tirar aqui em evidência, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que dá 1. Então isso aqui vai ficar, cortando aqui com aqui, limite de r tendendo a zero pela direita, de quem? De r vezes cosseno ao cubo de θ, menos seno ao cubo de θ. E aí, olha só que legal. Nós começamos dizendo que tinha 3 grandes vantagens em usar a forma polar. A primeira é que a gente identificava com facilidade se o limite existia ou não. Não é isso? A terceira foi que a gente ganhava um aliado muito poderoso, que é a regra de L'Hopital, que é muito bacana. E a segunda era que seria mais fácil identificar se você tinha uma função limitada. E aí é esse caso aqui. Eu tenho esta função, que é uma função limitada. E essa função aqui está indo para zero. Pronto. Eu sei que o produto de uma função que está indo para zero por uma limitada é igual a zero. Essa função aqui está indo para zero por quê? Pense no limite de r quando r vai para zero. Substituição, né? Não tem determinação, dá zero. E essa daqui é uma função limitada. E eu até preparei o gráficozinho para vocês darem uma olhadinha. Olha aqui, é uma função limitada, ela está variando desse intervalo até esse apenas, ela não foge disso, nunca, nunca, nunca. Então é uma função limitada. E repetindo, o produto entre uma função que vai para zero e outra função que é limitada, aplicou o limite nelas duas, a resposta é zero. E aí, se é o velho Enem, o vestibular, enfim, zero é a letra A. E eu vou lá com gosto e mar. Mas você, como eu, um jovem muito inteligente, você vai sacar que é cosseno de zero, que é igual, e vai estar lá na alternativa E, F, não sei, 1. E você vai ganhar a questão. Então, pessoal, eu espero ter ajudado. Realmente é uma ferramenta muito poderosa. Boa sorte, muito sucesso.